Você já sentiu que não sabe mais quem você é? Como se em algum momento da sua vida você tivesse se desconectado de si mesmo? Você acorda, faz o que precisa fazer, cumpre suas obrigações, mas lá no fundo parece que tem algo de errado? Como se você estivesse vivendo, mas não estivesse presente? Como se estivesse só existindo? E o pior é que muitas vezes você nem sabe quando isso começou. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Pequenas escolhas, pequenos hábitos, pequenas distrações, até que quando você percebe, você já não se reconhece mais. Em Vinland Saga, isso fica muito claro com o Thorfinn. No começo, ele não estava perdido, muito pelo contrário, ele tinha algo que muita gente acha que precisa para viver. Um propósito, claro, direto e inquestionável. A vida dele girava em torno disso. Cada decisão, cada luta, cada dor, tudo tinha um motivo, e isso dava a sensação de direção, de controle, de sentido. Mas aqui está o problema que ninguém te conta. Nem todo propósito te salva, alguns só te distraem. Porque no caso do Thorfinn, aquele propósito não era a construção, era a fuga. Fuga da dor, fuga do passado, fuga de si mesmo. E talvez você esteja fazendo o mesmo, se ocupando o tempo inteiro, correndo atrás de metas, tentando evoluir, mas sem parar para perguntar, por quê? Por que você quer isso? Por que você faz isso todos os dias? Isso realmente é seu ou você só está seguindo o que te disseram que era certo? Thorfinn nunca parou para pensar nisso, porque enquanto ele estava correndo atrás da vingança, ele não precisava se encarar. Mas tudo isso muda quando ele finalmente alcança o que queria. E é aí que vem a parte mais pesada. Quando o objetivo acaba, o vazio começa. Sem vingança, quem ele era? O que sobrava? Qual era o sentido? Nada. E é aí que ele quebra, não por fora, mas por dentro. Porque no fundo, ele percebe uma coisa que muita gente evita a vida inteira. Ele nunca construiu uma identidade, ele só reagiu. E isso é mais comum do que parece. Muita gente acha que está vivendo com propósito, mas na verdade só está ocupando a mente para não se sentir vazio. Você se enche de tarefas, de metas, de distrações, mas quando tudo silencia, quando você para, quando chega a noite, aquela sensação volta. Eu tô perdido. E não importa o quanto você tente ignorar, aquilo continua lá. Thorfinn chega nesse ponto, sem direção, sem motivo, sem saber quem ele é, mas é exatamente aí que a história dele muda de verdade. Porque pela primeira vez ele é obrigado a encarar a realidade, sem distrações, sem fuga, sem desculpas, e ele percebe algo fundamental. Ele não precisa mais viver reagindo ao passado. Ele pode escolher, não quem ele foi, mas quem ele vai ser. E isso muda tudo, porque encontrar um propósito de verdade não é sobre perseguir algo externo. Porque encontrar um propósito de verdade não é sobre perseguir algo externo, não é sobre provar nada para ninguém, não é sobre preencher um vazio com metas, é sobre construir algo que faça sentido para você. Mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém veja, Thorfinn começa do zero, sem força, sem status, sem identidade, mas dessa vez ele começa certo, buscando entender a si mesmo, buscando paz ao invés de conflito, buscando construir ao invés de destruir. E é aí que está a maior lição dessa história. Se você se perdeu, isso não é o fim, é o começo. Porque só quem se perde tem a chance de se encontrar de verdade. Enquanto você acha que sabe quem é, você nem questiona. Mas quando tudo desmorona, quando você se sente vazio, quando você não se reconhece mais, você é forçado a olhar para dentro. E isso dói, mas também liberta. Então se você sente que você se perdeu, talvez isso não seja um problema. Talvez isso seja o momento real da sua vida. O momento em que você finalmente parou de fugir e começou a se procurar.